sou Lívia Barbosa e estamos começando mais um Papo Expresso desta semana. Mas antes de eu dizer para vocês sobre o tema, eu quero que você curte, comenta e também se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Hoje iremos falar sobre um assunto muito bacana, gente, que vai melhorar bastante, tanto para essa questão de comunicação, network, e vai ter dicas aqui que vai lhe ajudar muito. E quem vai estar conduzindo esse bate-papo junto comigo é ele, Leandro Silva, que é gestor de negócios e também comunicador. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Lívia. Obrigado pelo espaço. Obrigado, pessoal, que está aí assistindo a gente, está aqui. É importante a gente poder falar dessa comunicação, a importância da comunicação, como ela interfere na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal também. O espaço vai ser ótimo para a gente poder trocar essa ideia. Com certeza, sem dúvidas. Mas antes, a gente já vai conhecer aqui o Leandro, antes de comunicador, antes de gestor, né? Antes do profissional. Então, conte um pouquinho pra gente dessa história. Perfeito, Lívia. Vamos lá. Eu comecei bem cedo, trabalhando bem cedo, porque venho de uma vida totalmente humilde, né? Lá com seus meus 14 anos praticamente, já queria trabalhar para poder ajudar em casa. Então já comecei a trabalhar mesmo, tanto ali no mercado, para poder mais lá na frente crescer. Então, a comunicação ela entrou na minha vida justamente pela necessidade que eu tinha de crescimento de mentalidade mesmo. Então, eu procurei cursos, procurei pessoas que pudessem me ajudar a isso, e a comunicação ela veio como uma enchente na minha vida, que me deu várias possibilidades. E antes disso tudo, eu era modelo. Então já tinha que ter essa comunicação um pouco mais afiada ali para poder me comunicar, para poder fazer os contratos, os mercados, até porque eu entrei pela agência e depois fui freelance, né? Você sabe muito bem como é que funciona essa Sim, parte. sim. Então, a partir desse momento eu procurei mais sobre o que seria essa comunicação, porque naturalmente a gente pensa que a comunicação é apenas em saber falar. E não, a comunicação ela traz para a gente justamente esse relacionamento que tem entre tanto o emissor quanto o receptor. E hoje eu vivo dessa comunicação muito mais apurada e que me dá tantas possibilidades e oportunidades na minha vida profissional. Então, a gente pode destacar que essa questão, acho que é como se fosse um desenvolvimento pessoal. Sim. Foi o que mais te motivou a ingressar com o lado da comunicação. Totalmente, totalmente. E hoje eu atuo numa empresa como líder de equipes também, tanto na área de negócios. Justamente entrei como um estagiário, que era para ficar apenas por 6 meses, e já estou aí perpetuando por 8 anos dentro dessa empresa. E hoje sou líder de equipe, gestor, coordenador, líder de projetos também. É Estamos muita aí. coisa Um boa, viu? pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Agora, eu também andei observando lá no seu Instagram e achei muito bacana, além de toda a estrutura que ele tem, os seus vídeos também, que inclusive, gente, vai estar aqui embaixo o Instagram do Leandro para vocês acompanharem o trabalho dele, muito bacana, muito interessante. Obrigado. E essa questão da oratória, passou por cursos profissionais, não é curso profissionalizante, mas cursos que preparam, né? Aqueles cursinhos rápidos, Sim. mas que fazem toda a Sim, diferença. inclusive quero mandar um abraço pro meu mentor de oratória comunicador, que é o professor Jax. Não sei se você conhece. Eu acho que o professor Jack. Professor Jax. Já ouvi falar dele. Eu fiz com. Ups, desculpa. Eu fiz com o Marinho. Não sei se você conhece também. Conheço também, Um conheço grande também. parceiro. Beijo pra você, que eu sei que você me acompanha. Então, eu estive com o professor Jax nesse início dessa jornada. Então, foi ele todo o repercussor da comunicação na minha vida, foi ele que me acompanhou por anos. A gente já tem projetos também desenvolvidos juntos na área da comunicação, na área de brand pessoal, de imagem, e a gente tá aí. Eu sempre falo para ele que ele é o meu mestre, né, da comunicação, e sempre a gente tem que fazer essa manutenção, porque a comunicação é justamente isso, não é porque você sabe comunicar, da parte que você se dá a informação com mais clareza e entendimento, mas você tem que fazer essa manutenção dessa informação. Será se de fato a minha informação está chegando ao meu receptor de forma clara, assertiva? Então ele sempre me traz para essa realidade que eu tenho que estar lá. Em alguns cursos ele me convida, a gente vai, a gente fica trocando sempre ideia nas redes sociais. E tem até uma questão também sobre objetividade. Você observa que as pessoas elas chegam para você e dizem: "Ai, eu tenho medo de falar em público", e ao mesmo tempo ela chega: "Eu preciso ser mais objetivo". E hoje em dia, com tudo acelerado, as pessoas querem ser mais objetivo, né? E eu acho que é dificuldade para muitos também. E aí, quando vem comunicador, pensa que fala muito. Não, não somos. Não é questão de falarmos muito, é Não, questão de não, não, não. explicação, Questão de explicativo. explicação. É, Uhum. exatamente isso. Na verdade, Lívia, depende muito de uma mentalidade de crescimento. As pessoas hoje, ela, por mais que ela entenda, ela não tem uma mentalidade porque elas acabam se limitando. A crença limitadora delas se deixam falar mais alto do que a própria potencialidade e capacidade de ter de se comunicar. E acaba que eu entendo onde eu posso chegar, mas eu não vou porque eu não tenho uma coragem de dar o próximo passo.
E aí essa falta de coragem de dar o próximo passo que faz com que a pessoa ela fique no mesmo lugar que ela permanece. Eu, Leandro, falando da minha vida já, eu não consegui ficar parado a partir do momento que eu entendo onde eu posso chegar. É aquela coisa que a gente conversou antes de começar a nossa gravação. É eu fazer com aquilo que eu tenho e o que eu posso, naquele momento, para poder dar o meu primeiro passo. E o Sim. primeiro passo não é você ter a condição para fazer isso, é você apenas querer fazer isso de onde você está. Então, isso me levou justamente a entender que, naquele momento, eu posso. E aí entra uma outra parte da minha formação, além da comunicação, é o autoconhecimento. Ter a inteligência emocional para tudo isso é deixar eu entender que quem sou eu, onde eu quero chegar, com quem eu quero estar, e a partir disso eu dar esses primeiros passos para poder chegar onde eu estou hoje. Quer parar por aqui, Leandro? Não, de jeito nenhum. Porque eu tenho fome, eu tenho sede de crescimento, sabe? Mas claro, com caráter, com humildade, sem ter que passar por cima de ninguém. Mas a minha vontade, de fato, é chegar aonde de fato eu posso ir além, onde eu nunca mais, aliás, onde eu nunca imaginei, por É exemplo. se desafiar É se e saber que desafiar. pode conseguir ainda mais. E isso a Exato. gente não vê com questão de ganância, de, como é que se diz? Não é aquela coisa que você, eu vou fazer. Não é uma cobrança por ganância, é uma cobrança pessoal. Porque sabe do potencial que tem. Sim, Você sim, acredita em você sim. mesmo. Pronto. Eu vou entrar num assunto agora, porque me deixou curiosa. E eu também faço eventos, né? Eu comecei em novembro, que é o meu, no caso, são desenvolvimento, expressão pessoal, inclusive aparece aqui no telão, né, para vocês acompanharem, junto com os outros apoiadores do nosso quadro. E eu achei interessante, você também tem esse lado de fazer eventos, de aprimorar a comunicação de outras pessoas. Como foi que surgiu essa ideia, Leandro? Essa ideia surgiu justamente da necessidade, enquanto CLT, falando, que eu tinha que promover e trazer o meu fornecedor para dentro do meu negócio. Então, ao mesmo tempo que eu compro do meu fornecedor, eu tenho que fazer com que o meu fornecedor gaste comigo também, entende? É uma troca. Então, para dentro da minha equipe, eu tinha que trazer treinamentos, eu tinha que trazer conhecimentos e informações mais atualizadas do que a gente já trabalha. E a partir disso, eu vi a necessidade de fazer isso externamente fora da empresa. Então, hoje, quando a gente faz o treinamento junto com outras empresas, junto com outras organizações, é pensando justamente nisso. Promover o aprendizado para essas pessoas que buscam o conhecimento. Então, a gente promove workshop, promove treinamentos, a gente promove essa parceria entre treinadores, entre palestrantes, justamente para a gente promover esse conhecimento e, além disso, compartilhar. Hoje eu vejo, Lívia, que as pessoas elas estão muito com sede de aprendizado, de aprendizagem, E e aceleradas. aceleradas, precipitadas, na verdade, e ao mesmo tempo imediatista no sentido de que eu quero para ontem. Isso. Só que ao mesmo tempo que elas conseguem aprender para ontem, elas não conseguem aprender para colocar em prática, infelizmente. Por quê? Por conta justamente dessa disponibilidade de tempo. Hoje, o que se torna mais inteligente? É o sábio que fica ali perdendo, não é nem perdendo tempo, mas acareando esse tempo para ter mais sabedoria e conhecimento e sem tempo de execução, ou o inteligente que está ao mesmo tempo aprendendo e já colocando em prática. Claro que o inteligente ele vai se tornar um pouco mais tendo mais esse sucesso, na verdade, referente a isso. E as pessoas elas estão justamente disso, ela quer aprender e aprender e aprender e sem ter tempo para executar. Então é necessário que a gente possa ter essa mentalidade nessa comunicação de relacionamento, de ter esse conhecimento e ao mesmo tempo procurar possibilidades e oportunidades para executar aquilo que foi aprendido. Então eu sinto isso ainda nessa essa necessidade das pessoas que aprendem demais e sem ter essa oportunidade para poder colocar em prática. Tem público específico, por exemplo, é somente tímidos, às vezes Não, já é não. desenvolto, você já prepara também? Porque na verdade é aquela coisa que a gente conversou desde o começo, né, tem que ter uma Aham, manutenção. Não é que sim. você já sabe se comunicar que você não tem o porquê não estar mais, nesses workshops, nesses cursos. Pelo contrário, você tem que de fato, estar ali para poder vender o seu próprio produto, né. Sim. Querendo ou não, é um network. Quando a gente fala de network, a gente fala de relacionamentos e de troca de interesse. Por exemplo, aqui nada mais é do que um network. É uma parceria forte que a partir daqui pode ter outras possibilidades e Com outras certeza. possibilidades. Inclusive, a gente já trocou o contato de cliente para a gente poder ter esse network mais Sim. forte. Gente, verdade. O Leandro, conhecendo hoje, ele já tinha mandado o contato de um cliente. Eu, gente, olha só Funciona, como gente, é. funciona. Funciona muito. Não, e o digital, ele contribui para isso.
tem suas vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Mas, de certo modo, ele contribui bastante. E hoje em dia está muito mais prático, né? Muito, muito mais Agora, prático. voltando a esse assunto do. Que agora eu vou te promover, rapaz. Hum, Promover seu evento também. Meu eu concorrente, vou falar gente. que que nem a sua equipe falou. Me paga, Lívia. Aqui todo mundo parceiro, a gente vai chegar lá. Vamos, vamos sim. Deixa eu te promover. Como é que ocorre? É uma vez ao mês? Como é que faz as pessoas que tiverem interesse, né, estão nos acompanhando e querem participar, como é que ela pode estar se inscrevendo e Pronto. Os participando? meus cursos, eles não têm praticamente um perfil próprio ali para você estar ali. Não é essa segmentação ou não. Ultimamente, a gente está recebendo tanto contrato de escritório de advocacia, que é um segmento o qual eles precisam tanto ter essa gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, Sim. ter essa comunicação, trazendo mais para o lado humanizado, mas como também outras empresas da área comercial, da área de vendas, da logística, lojistas que eles compram o treinamento, né? Mas agora a gente vai fazer um projeto justamente voltado para isso, para a gente poder fazer algo mais aberto ao público. Inclusive, pronto, então, né, na data do dia 15 de abril agora que passou, ocorreu um workshop no auditório do Sesvale, falando justamente da liderança, desenvolvimento de equipes e como essas equipes podem chegar a grandes resultados dentro desta organização. E lá a gente falou de mentalidade, a gente falou de ações, de insights, de troca, de network, justamente para que esses CEOs de organização, junto com os fornecedores, junto com seus liderados, estando dentro do processo, conseguiam chegar a esses resultados. E os cursos, ele acontece justamente desta forma, para que a gente possa trazer esses insights, para que essas pessoas, enquanto donos, enquanto gerentes, enquanto líderes de equipes, eles consigam ter essa troca imediata e a prática também de ferramentas Que bacana, viu, Leandro? E necessário. necessárias. É muito necessário. Eu até brinquei aqui agora há pouco, falando, ó, meu concorrente, mas na verdade não é isso, gente. A concorrência, ela existe, sempre existiu. Mas você se aliar é muito melhor. Ó, eu sou uma comunicadora entrevistando um outro comunicador. Qual o problema disso? Mas o Nenhum. interessante, Lívia, é que a gente tem que se colocar no lugar sempre de aprendiz, que é a melhor cadeira. Eu sempre falo que a Isso, melhor cadeira que você poderia estar é na cadeira de aprendiz. Por quê? A gente nunca sabe de tudo. Nunca somos completos. Talvez o que me exatamente. falta está em você e talvez o que falta em você está em mim. Então a gente trabalhar em parceria, em relacionamento, como é a comunicação de fato, que ela exige, a gente sempre vai ter essa troca, a gente sempre vai estar completando algo que falta em nós para poder ajudar outras pessoas. Com certeza. E fica aí como dica, né, para vocês participarem também. Agora, dá mais dicas aí, pro pessoal de casa, já começar a treinar em casa, seja com uma leitura, ou qual seria o livro, ou qualquer outro hábito que você muitas vezes usa até no seu dia a dia e possa agregar também na rotina de uma outra pessoa. Perfeito. Eu sempre falo que a comunicação, a parte do domínio da fala, ela é praticamente prática. Antes de um seminário, antes de uma apresentação, respirar faz bem. Porque aí você respirando, você vai pensar quais são as suas próximas falas, entender que os vícios de linguagem ele pode te prejudicar também numa fala. As falas de gerúndios também ela te prejudica para poder ficar uma fala mais bonita, mais fácil de ter esse acesso ao entendimento. E a comunicação ela não é falas técnicas, ok. Pode até ter um segmento, um perfil de falas técnicas, mas a comunicação ela é de falas claras, falas assertivas que dá para o seu receptor entender de forma mais clara. Isso é uma dica que eu deixo sempre. O seu entendimento não é você falar bonito, mas é você falar com que o seu receptor entenda. E as pessoas têm muito de entender que o falar bonito é aquele falar difícil, e não é. É ser compreendido. É ser compreendido. Eu sempre eu falo também que a empatia é se colocar no lugar do outro, mas não só se colocar no lugar do outro, mas entender e compreender a dor do outro. Isso é um fato. E ser congruente. Nada mais é que uma comunicação certa e clara é ser congruente com aquilo que você está falando. Porque muitas vezes o que é ser congruente, Leandro? É você estar sentindo e ao mesmo tempo falando do que você está tentando entender. Por exemplo, eu estou sentindo tristeza, mas estou falando para você que eu estou sentindo tristeza. Olha a minha expressão. Eu estou sentindo tristeza. Com cara de alegria? Então você não está triste. Agora, eu estou sentindo tristeza, Lívia. Tá vendo como muda? Gente, bem Então, expressivo. a expressão, ela é de fato um sinônimo daquilo de comunicação. E a gente entra nessa parte de expressão, de expressão, de corporal, a comunicação não verbal, que ela é muito maior em porcentagem do que a tua comunicação verbal, que é a sua fala. Então, por exemplo, a sua imagem, ela fala muito mais de você. O seu olhar, ele fala muito mais do que É você. porque você chega no local e você não já chega falando, Não. você é observado a partir de como você chega, a postura que você tem.
É no silêncio. É no É silêncio. no E silêncio já infelizmente, respondendo. querendo ou não, a nossa imagem é o nosso cartão de visita. Ele nos Sim. vende muito mais antes do que abrir a boca para poder falar do seu conhecimento. É você ter um cabelo muito bem penteado, é suas unhas das mãos estarem muito bem alinhadas, pintadas, é o seu olhar, é sua pele, é sua roupa, é o modo que você senta, é o modo que você anda. Tudo isso é uma comunicação não verbal que te vende antes de que você fale qualquer coisa. É a credibilidade, é a responsabilidade. Tudo isso é uma comunicação não verbal. E aí, muitas vezes, eu penso, qual a impressão que eu quero deixar? Qual a impressão que eu quero que aquela pessoa que nunca me viu, que vai me ver pela primeira vez, ela fique de mim? Qual a referência que eu quero colocar naquele primeiro encontro? Sim. Entende? Então, tudo isso nos faz entender aquele autoconhecimento, aquela nossa inteligência emocional, do que eu quero ser para você a partir de agora, como referência, como uma impressão que eu quero deixar para você e para todos nós e para vocês que estão nos assistindo também. Olha, além de expressivo, sua voz também, como eu falei no bastidor, é uma voz muito bem trabalhada, muito bem potencializada, que eu até fiquei curiosa. Obrigado. Fez fonoaudióloga? Porque eu sou Eu falei curiosa para com você essa que eu questão de preciso, fala, né? viu? Preciso. Essa questão de fala, eu sou curiosa, porque assim, mesmo sendo comunicadora, e eu acho que deve ter gente em casa também que pode até mesmo se identificar com o meu caso. Minha voz, ela é meio aguda, né? Uhum. Então, assim, eu busco técnicas que aprimorem por enquanto, porque fonoaudióloga, de certo modo, qualquer pessoa, seja cantor, qualquer pessoa, na verdade, tem que fazer. Mas seja um cantor, seja jornalista, não importa a área. Né? Às vezes, e principalmente quem fala com o Uhum. público, requer isso. E você fala sobre a compreensão, mas de certo modo a voz ela também contribui. Contribui Contribui. porque você, poxa, sem querer alguém, ai, fulano tem uma voz enjoadinha porque é muito agudinha, muito Tem a fina. questão desse tom da voz também, Liv, mas tem uma outra questão mais absurda que de fato nos faz trazer esse entendimento para esse tom de voz. Por exemplo, a gente pode falar as mesmas coisas que eu estou falando com você, mas se eu usar um tom mais agressivo, fica feio. E a expressão ela demonstra também. E a expressão demonstra também. Então, esse tom de voz faz com que eu te acalme, faz com que eu te acelere, Sim. faz com que eu te. Lívia, dá uma parada. Lívia, respira. Não, Lívia, vai lá, é rápido. Então, tipo assim, o tom de voz. Aí eu tô falando aqui, já tô lembrando de outras coisas. A gesticulação também com as mãos, com o olhar, faz com que a gente possa entender. Enquanto comunicador, não posso tanto me gesticular com as mãos, porque em algum momento eu posso vacilar e fazer gestos obscenos, por exemplo. Porque faz muito. Vamos lá. Vamos pegar um pessoal da área da comunicação, querendo ou não, o político é um comunicador. Porque ele está ali na Sim. frente, falando com seus E ele tem que eleitores. conquistar o Ele povo. tem que conquistar o público pelo que ele fala, pelo que ele representa, pela imagem dele. E aí ele ali, falando com as suas mãos, ele pode a qualquer momento vacilar e colocar uma gesticulação totalmente inadequada para o momento. Então isso tem que ter bastante cuidado. Tem que ter bastante cuidado com a expressão facial. E tem que gesticular um pouco mais com a boca para poder Entender entender o que as a pessoa falas está que a pessoa falando. está falando. Porque na maioria das vezes tem como fazer uma leitura labial também. Então é praticamente isso. E no seu curso, o que que você mais observa, assim, já que a gente está entrando para esse lado de expressão e que, de certo modo, até o vestuário, ele. Gente, lembrando, eu sempre gosto de deixar essa ênfase para a pessoa não interpretar de uma outra forma. Aqui não é questão de julgar por imagem, aqui é questão Não, apenas de uma orientação e que, de certo modo, é como você falou, infelizmente. Conta, né? O que tá por fora ele conta. E não é sobre roupa de marca, não, 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 não não. é sobre isso, é A imagem não é sobre sobre beleza. A imagem que a gente isso. fala é sobre como você pode estar adequado naquele Exatamente. momento para aquilo que você busca. Então, entrando nesse ponto, o que mais você observa durante os eventos em algumas pessoas? Por exemplo, numa participação, o que que você mais observa assim, de dificuldade que elas têm? Justamente quando a gente fala da imagem, a dificuldade maior que eu vejo é a pessoa inadequada para o ambiente. Porque a ambiência, querendo ou não, gente, ela conta muito para aquilo que você busca. É aquela coisa, o que eu sou, onde eu quero estar, com quem eu quero estar. Mas o que que você faz hoje para poder buscar isso logo amanhã? Né? Então isso é entender de fato que a minha imagem ela pode me projetar para aquelas possibilidades, para aquelas imagens, aliás, para aquelas oportunidades. Então, naturalmente, as pessoas acabam perdendo a oportunidade justamente por não estar adequada naquele momento para aquilo. Por exemplo, faculdade, em sala de aula. As pessoas vão de shortinho, vão de chinelo, vão de basiquinha, porque eles pensam que ali é um ambiente apenas de estudo. Na Mas não verdade, é é. observado o É tempo inteiro. observado, sabe por quê? Porque talvez o meu colega de lado, o pai dele tem uma empresa. E ele pode me indicar para trabalhar nessa empresa. Sim. O meu professor está precisando de alguém para poder trabalhar na empresa dele. Ele pode me indicar para trabalhar na empresa dele.
Só que, infelizmente, eu vou perdendo a oportunidade porque eu não estou adequado E para um aquele pequeno momento. detalhe. Em um mínimo detalhe. Em um mínimo detalhe. Então, a parte da imagem ela é essencial justamente para aquilo que você busca dentro do mercado. E não só no mercado, mas também pessoalmente. Com certeza. Eu quero fazer uma pausa brevemente aqui para vocês, porque daqui a pouco tem o nosso xodó que o Leandro também não vai deixar de participar, né? Todos os meus convidados vêm aqui, eles passam pelo nosso desafio. Hum. Mas antes, deixa eu destacar a vocês, gente, que nesse telão está aparecendo todos os nossos apoiadores aqui do Papo Expresso, que eu gosto sempre de agradecer, deixar em ênfase. E como sempre, Fitland fazendo parte também aqui com os agranelos. Pode comer? Com certeza, Leandro. Inclusive, Olha. quero mandar um abraço pro Felipe Ah. Batista, que a gente se conhece. Há Falei muito pra tempo, você, né? né? Há Vi muito nos tempo, bastidores. Felipe. Felipe, obrigado. Não sabia. Um grande Obrigado, amigo meu seu aqui amigo. comigo. Sim, sim. Olha, pode experimentar. Eu sou suspeita em Hum, falar. Esse é o biscoito de arroz. Uma hum. delícia, inclusive. E o meu xodózinho, que são as batatas mexicanas com bacon, gente. Olha, bem menos calórico. Mas lembra aquele saborzinho que a gente gosta da nossa rotina. Só que é comer de uma forma mais saudável, né? Porém, com um sabor de qualidade e também para qualidade de vida. Exatamente. Certo? Agora chegou a hora do nosso desafio. Hum. Então, Leandro, aqui é a nossa roleta, que claro que você chega aqui para participar, para a gente bater um papo, mas também tem premiação dos Vai rolar nossos um Pix, gente. apoiadores. E agora é seu momento aí girar para ganhar, né? Vamos saber Eita, 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 o que eita. vai ser presenteado. Opa, opa. Olha, meu O Deus, e que que é isso? agora? Esse aí é o meu Ah, curso. E agora, gente? Não, 15% a de equipe tá dizendo que é desconto, marmelada. Não, 15% olha de só. desconto, inclusive. Desenvolvimento Show. de expressão pessoal. Tava precisando mesmo, gente. Expressão. Fono também? Entra também? A fono não entra. Vai Ainda fazer o não. pacote completo, então. Ainda não, mas em breve teremos. Mas, ó, Ótimo. é uma boa oportunidade, inclusive, Claro. da gente tocar network nesses Perfeito. momentos também. A gente já trocou muito network aqui, muita conversa muito massa, mais. né? Muito mais. Tá chegando muita coisa por aí, gente. Com certeza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O Leandro Acabou trouxe... já? Ah, acabou. Sério? Acabou. Na hora que eu já tava me soltando, na hora que eu tava me desprendendo do conteúdo pra ser de fato, o Leandro ia falar muito mais. Mas vai ter outras oportunidades, a gente vai Perfeito. combinar. Nós vamos combinar. Obrigado, Lívia. Eu agradeço o espaço, pela honra, pelo convite também, justamente com sua equipe, que o convite chegou até a mim. É muito necessário para a gente, comunicador, treinador, pessoas que trabalham na área da gestão, como líder também, ter um espaço como esse para a gente poder, além de trocar tanta experiência assim, que a gente já viveu, mas trocar muitas informações e conhecimentos para quem está nos assistindo aí de casa. Então, muitíssimo obrigado. Espero voltar aqui com outros assuntos, que a nossa bagagem é bem ampla mesmo. Com certeza. Inclusive, já temos aí propostas de estar mais perto, parcerias também, isso é muito bacana. Muitíssimo obrigado e espero voltar. Com certeza, Obrigado. com fé em Deus vai retornar sim. Eu espero que você aí de casa também tenha aproveitado essa conversa e pegado essa dica, gente, porque o network, ele é muito importante, não é mesmo, Leandro? Exatamente. É se aliar, viu? Exatamente. Te aguardo na nossa próxima edição e até mais.